Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de São João, no capítulo 10. Evangelho de São João, no capítulo 10, verso 9 em diante. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Pai, nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Confessamos a nossa total dependência do querido, amado e poderoso Espírito Santo, para que nos envolva, para que cuide de nós, que nos unja para ministrarmos e unja os corações para receber. E não há espaço para o roubador nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Este ambiente é teu, Pai. Aleluia. Glórias a Jesus. O mundo passa por situação delicada, constrangedora, uma turbulência incompreensível para muitos e compreensível para outros, onde muitas pessoas não têm compreensão e não têm noção daquilo que está ocorrendo num mundo distante ou num mundo próximo, pela insensibilidade, pela falta de percepção, ou talvez por um egoísmo muito profundo, ou mesmo por ignorância, ou mesmo por incredulidade, ou mesmo por loucura. As pessoas não conseguem compreender, não conseguem perceber que existe um brutal assassino à solta, um brutal assassino destruindo vidas, ceifando vidas preciosas, vidas as quais o Senhor tinha estabelecido, determinado um plano glorioso e poderoso. Mas muitos não percebem que há um matador à solta. Muitos não compreendem que há um devorador e nele não há nenhum tipo de compaixão. Nele não há nenhum tipo de misericórdia. Nele não há nenhum tipo de bondade. Jesus está se referindo a Satanás. Ele está traçando o perfil, as características de Satanás. E ele está dizendo como ele é e qual é o propósito dele em relação à humanidade, em relação a você. Jesus Cristo diz, olha, o mundo
ele jaz no maligno. A palavra jaz significa morto, deitado, sucumbido, debaixo de uma morte eterna, não estabelecida por Deus, mas estabelecida por Satanás, em razão da rebelião das pessoas, de fecharem o coração, de fecharem suas mentes, de se fecharem para a mensagem do Evangelho, se fecharem para a mensagem do reino de Deus, se fecharem para a mensagem do poder de Deus. E nós vemos, através da história, creio que todos estiveram na escola por um tempo, por um maior tempo, por um menor tempo. E puderam se deparar com livros de história, e puderam estudar, tiveram informações de como, ao longo dos séculos, Satanás vem matando milhares, centenas, milhões de pessoas. Porque este é o intuito dele. Esta é a proposta que ele tem para com a humanidade. E Jesus, quando cita o inferno, porque ele tem noção exata, uma real noção da função, da estratégia, do propósito do inferno em relação à humanidade. Ele é um matador. Ele é um roubador. Ele é um destruidor. Ele é assassino. Hoje, se mata friamente. Destrói as pessoas friamente. Engana-se. Sem nenhum pudor. O ser humano perdeu o valor. Satanás tem trabalhado de uma forma intensa de endurecer os corações, de fazer com que as pessoas percam a sensibilidade diante do horror, da tragédia que ele está acometendo, que ele está levando as pessoas a viverem. E a televisão tem cooperado com isso, os meios de comunicação, a mídia em si, tem cooperado com Satanás. Porque você vê uma tragédia hoje, você vê uma tragédia amanhã, e de repente aquilo não mais te sensibiliza, de repente aquilo não mais te toca, de repente aquilo não mais te atinge. É mais 1.000 que morreu, mais 2.000 que morreu, mais 200 que morreram, mais 3 que morreram. Só nos sensibiliza quando aquilo está muito próximo de nós. Durante a Segunda Guerra Mundial, Satanás, só de judeus, foram mais de 6 milhões. Creio que foram, durante toda a guerra, mais de 40 milhões de pessoas. Ele sabe matar e muito bem. Ele sabe destruir e ele faz isso muito bem. Ele sabe roubar e ele faz isso muito bem. E quando se fala que ele rouba, logo vem à mente, logo vem no nosso pensamento bens materiais. É o que mais nos preocupa, porque é aquilo que está dominando o coração do ser humano. Bens de consumo, bens materiais. Faz seguro do carro, faz seguro da casa. Não há nenhum erro nisso. Mas há um bem maior, há um bem eterno, há um bem supremo, há um bem superior, de muito mais valor, que ecoa para toda a eternidade. Que são as riquezas eternas
que é muito mais valiosa que o ouro, que é muito mais valiosa que a prata. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nem tem chegado muito nos corações, ela nem tem penetrado muito nos lares, porque Satanás, ele levou as pessoas a entenderem que a palavra de Deus é difícil assimilação. Isso é um engano. Porque ele sabe que a partir do momento em que nós começarmos a assimilar e tivermos um entendimento, uma compreensão, uma revelação exata, correta, plena da verdade, nós iremos compreender que maior, infinitamente maior é Jesus Cristo, que venceu, que destruiu, que humilhou o inferno e o colocou debaixo dos seus pés, e ele nos deu o mesmo Espírito que operava sobre ele, que operava nele, para estar dentro de nós, dentro de você. E se a igreja de Jesus Cristo compreender isso, Satanás estará em grande dificuldade. Porque deixará de ser uma igreja pequena, deixará de ser uma igreja medíocre, uma igreja medrosa, mas será uma igreja que compreende que ela tem uma autoridade em Cristo Jesus. Mas o bens de consumo, capitalismo no qual nós estamos envolvidos, tem dominado o coração da igreja. E Satanás, na sua astúcia, na sua sagacidade, a primeira coisa que ele fez foi roubar relacionamento de Eva e Adão com Deus. E quando ele consegue roubar o teu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, você fica totalmente desguarnecido. Você fica totalmente desprotegido, pronto para ser atacado, pronto para ser atingido por um golpe fatal. E quando ele enganou Adão e Eva, naquele exato momento, ele roubou um relacionamento entre o homem e Deus. E naquele momento entrou a morte no ser humano. E naquele momento entrou o primeiro sentimento negativo no ser humano, entrou o medo, que domina grande parte das pessoas. A origem está lá. A origem está lá no passado. Mas o apóstolo João, escrevendo na sua carta, primeira carta, ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele está dizendo que quando de fato nós temos a revelação plena de Jesus Cristo, que é o amor derramado por Deus, que é o amor doado por Deus para cada um de nós, isto é, Deus na pessoa de Jesus Cristo, isto é, Deus vivendo dentro de nós, porque a natureza, a essência de Deus é o amor, e quando Deus de fato é real, é vivo, é pleno em você, não existe espaço para o medo, não existe espaço para o temor, não existe espaço para a insegurança, porque a presença de Deus em nós lança fora o medo da morte, o medo da enfermidade, o medo da pobreza, porque o próprio Deus é real dentro de nós. É verdadeiro em mim, é verdadeiro em você. E o Espírito Santo, ele tem trabalhado arduamente, constantemente,
no sentido de fazer com que nós venhamos compreender, entender que nós precisamos, que nós devemos urgentemente ter relacionamento com Deus, meu querido. Relacionamento com a palavra. Porque quando Satanás vem, e Satanás ele não vem da forma como o mundo expõe, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas têm prazer de se fantasiar de demônios, de capeta, chifre, roupa vermelha, rabo. Se ele se apresentar diante de você desta forma, nitidamente, você vai descobrir, você vai saber quem é que está na sua frente. Mas não é dessa forma que ele se apresenta. Não é dessa forma que ele vem até você, ele vem até a sua família, ele vem até os seus negócios. Ele tem os seus ardis, ele é sagaz, ele é enganador. Ele vem por meios que nós nem sequer imaginamos, mas ele vem. Ele usa hoje a internet, ele usa hoje meios de comunicação para sorrateiramente roubar o seu tempo com Deus, roubar o seu tempo com a palavra, roubar o seu tempo com o Espírito Santo de Deus. Se maior é aquele que está com a igreja, se maior é aquele que vive dentro de nós, se maior é aquele que reina no coração de uma igreja que deveria militar em triunfo, militar em verdade, militar em poder, militar em vitória, o mundo seria definitivamente impactado por uma igreja viva, poderosa, que quando abrisse a sua boca, o nome de Jesus seria fogo e destruiria as forças do inferno. Mas hoje, a igreja de Jesus Cristo, parte dela, é uma igreja que anda em comunhão, de braços dados, com propósitos e objetivos deste sistema satânico. Sorrateiramente, ele tem roubado a verdade. Sorrateiramente, e às vezes em alguns lugares escancaradamente, ele tem tirado do coração das pessoas o amor pela palavra, o amor pelo Espírito Santo de Deus, o amor de estar em um lugar, dizer: Jesus, Tu és melhor, Tu és maior, somente o Senhor tem o poder, a capacidade de me preencher por inteiro, de me satisfazer por inteiro, aonde um homem, aonde uma mulher, aonde um filho, aonde uma filha, aonde um esposo me frustrou, te decepcionou, naquele lugar em Deus haverá uma transformação, haverá uma redenção, haverá uma mudança, haverá uma compensação, porque Deus preenche todos os vazios, Deus preenche todas as lacunas, e Ele te dá prazer. O sistema mundano deveria compreender, deveria entender que há uma igreja, e nesta igreja há um poder, nesta igreja há uma compaixão, nesta igreja há um amor, nesta igreja há um espírito que sensibiliza com a dor do mundo, com a dor daqueles que estão sofrendo, com a dor daqueles que estão sendo machucados, traídos, despojados. Quando Jesus chegou na sinagoga em Nazaré, abriu o livro do profeta Isaías, no capítulo 61.
E o profeta Isaías havia falado acerca a respeito de Jesus há 700 anos atrás dele, antes de Jesus. Diz: eis que o Espírito Santo de Deus me ungiu. A palavra ungir significa envolver-te com a glória, envolver-te com o amor, envolver-te com a compaixão, envolver-te com a misericórdia, envolver-te com a vida do próprio Deus, envolver-te com o poder do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus me ungiu com propósito. Assim como Satanás tem o propósito de roubar você. Se te rouba um carro, se te rouba uma bicicleta, se te rouba uma joia, um relógio, você fica chateado, você vai para a delegacia, mas ele tem roubado coisas muito maior, muito mais superior. Ele tem roubado a palavra de Deus, ele tem roubado o projeto de Deus, ele tem roubado as características de Deus, a vitória de Deus da sua vida. E muitos nem percebem isso. Roubado a saúde. Os casamentos desfeitos, destruídos. Mas Jesus disse: olha, eu vim. E eu não vim só. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele me ungiu. Para pregar, isto é, para anunciar a um povo sem esperança, a um povo destruído, a um povo saqueado, a um povo roubado, sem esperança de vida eterna. Eu vim para dar esperança, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para trazer um evangelho de boas novas que traz grande alegria. Hoje o evangelho, por não ser pleno, porque as pessoas querem um evangelho artificial, um evangelho imediatista, não se aprofundam, não gera alegria, não gera contentamento, porque as pessoas substituíram um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento com o próprio Deus, para se relacionar com uma estrutura religiosa podre, fria, arcaica, morta, que não gera vida, mas destrói vidas. E é isso que Satanás quer. Quantos se lançam só num ambiente a sós com Deus? Porque ali é o lugar da redenção. Ali é o lugar da revelação. Ali é o lugar da transformação. Ali é o lugar da ressurreição. Satanás, ele enviou um espírito religioso, um espírito de engano, que leva as pessoas a ter todo tipo de ativismo religioso em nome de Deus, mas Deus não está em nada daquilo, porque Deus é pessoa, Deus não é projeto de homem, Deus quer relacionamento. Pessoas se cansam da religião, mas Jesus Cristo, ele gera paz, Jesus Cristo, ele gera descanso, porque Jesus Cristo, ele é vitória, ele é vitória, e a vitória não está longe, a vitória já não está mais no céu, a vitória desceu do céu para morar dentro de você, estar com você, caminhar com você. O Espírito Santo de Deus me ungiu, para que quando ele pudesse passar ao lado
de uma colônia de leprosos, ele pudesse ter compaixão daqueles leprosos. Não correr deles, mas ir até eles, tocá-los, abraçá-los. Não somente isso, mas libertá-los do peso do pecado, libertá-los da influência destruidora de Satanás e gerar vida. O Espírito Santo de Deus me ungiu, disse Jesus, para ele poder passar ao lado de uma prostituta, de uma adúltera, que as pessoas rejeitam, mas a desejam, que as pessoas a caluniam, mas a querem, para satisfazer desejos próprios. E Jesus vai até essa mulher. Esta é uma sensibilidade que somente o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de desenvolver no coração daquele que de fato contempla uma eternidade, contempla o sobrenatural, contempla a Jerusalém celestial. Mas Satanás tem levado muitos a contemplarem o ouro, as riquezas, as pérolas deste mundo. E nós não percebemos o choro, o clamor, a dor, o desespero de pessoas que não estão longe, mas estão próximas de nós. Enquanto Satanás, ele se armou de toda estratégia, de toda sagacidade, de toda uma força descomunal para destruir as pessoas. A igreja hoje, as pessoas hoje, não percebem, ficaram cegas, insensíveis, e não sabem que tem um matador. Se saísse num jornal, na mídia, olha, existe matadora solta na cidade de Ourinhos. Todo mundo iria tomar suas providências. Fechar a casa, aumentar a tranca, com medo. E Satanás tem matado. Tem seduzido as pessoas com engano. E hoje Satanás, ele está nos púlpitos, usando todo tipo de líderes, para que esses líderes lancem uma heresia, lancem um engano, e você recebe essas heresias, recebe esses enganos como se fosse verdade. E você foge da presença de Deus, e as pessoas fogem do engano, fogem de uma verdade. O apóstolo Paulo diz que o mundo, que uma geração desesperada, que uma geração machucada, desorientada, ferida, está olhando para a igreja, está na expectativa de que a igreja se mova em amor, se mova em poder, se mova na vitória de Jesus Cristo em favor deles. O Espírito Santo de Deus ungiu Jesus e ele deu uma resposta para o faminto, ele deu uma resposta para o leproso, ele deu uma resposta para a viúva, ele deu uma resposta para os doentes, ele atingiu a expectativa de uma geração faminta, embora muitos não o receberam. Olha, eu estou indo para a igreja. Estou sendo abençoado, troquei meu carro. Oh, glória a Deus. Olha, consegui no final do ano pintar a minha casa, aumentar um cômodo. Deus é bom. Oh, glória a Deus.
Mas Deus tem muito mais do que isso. Aquele pobre aleijado que estava nas escadarias do templo, na porta chamada Formosa. Deus me deu uma mensagem disso esses dias. Ele ficava na expectativa de receber uma única moeda. Os crentes hoje, as pessoas que vão para a igreja, eles ficam na expectativa de receber uma pequena moeda. Deus abençoa minha filha, Deus abençoa meu filho, e Ele vai abençoar, não se preocupe. Deus cure meu corpo, Ele já te curou, meu filho. Levante-se em fé e ande na cura que Jesus Cristo determinou para você, porque Ele esmagou, levou sobre Ele todo tipo de enfermidade. Não existe nome de enfermidade, por mais profunda que seja, que possa se deparar com o nome de Jesus Cristo, o Rei, o Senhor, o Salvador e o Libertador. Aquele mendigo, aquele coxo. O mundo está assim, né? Que nem aquele mendigo, que nem aquele coxo. Com o pires na mão. Deus precisa de uma moeda. Pedro e João olhou para ele e falou: camarada, eu acho que eu ando com pouca coisa. Você acha que eu ando com o lixo deste mundo? Eu acho que eu me vendi pelo tesouro deste mundo. Eu renunciei a este lixo, eu renunciei a este tesouro, porque existe um tesouro maior, infinitamente maior. Eu tenho a vida do próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores em mim. E esta vida que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo. Ele queria uma moeda. Mas Deus tinha uma vida eterna, Deus tinha a cura, Deus iria levantá-lo de um lugar de miséria, de um lugar de pobreza, de ignorância. Iria inseri-lo primeiramente nos céus, depois na sociedade. Olha o coxo, não existe mais a pobreza, não existe mais o inferno na vida dele, agora existe a vida do próprio Deus. Pessoas fazem jejum para comprar carro novo. Jejum, meu querido, não é para adquirir coisas. Jejum é para mortificar uma carne sedenta pelo pecado. Jejum é para mortificar desejos errados. Jejum é para ajustar, alinhar você conforme a plenitude da verdade, da palavra de Deus. O jejum em nenhum momento vai mover Deus. Jejum vai remover o erro, vai remover posicionamento equivocado, vai remover estratégias erradas que estão dentro de nós, desejos errados. E jejum é mortificar a carne. Ele não tem uma moeda para você. Ele tem o próprio Deus disponível. O próprio Espírito Santo, Deus disponível. Para quê? Para dar uma resposta para as pessoas quando alguém vem choramingar perto de você. Olha, eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema. As pessoas vai para a igreja. Não, meu querido, vai para Jesus Cristo. Porque tem muita igreja aí que está pregando balela, destruindo os jovens. Em vez de pregar o evangelho, estão pregando piercing, estão pregando tatuagem, estão pregando mentira no coração das pessoas, no corpo das pessoas. Eles querem transfigurar as pessoas. Não, nós devemos ser transformados interiormente com a glória de Deus. E quando nós nos apresentarmos à sociedade, nós vamos demonstrar, expor a pessoa de Jesus Cristo. Se a pessoa é igual ao mundo, o que o mundo vai querer? Você acha que um bêbado cura outro bêbado? Você acha que um drogado cura outro drogado? Não, o mundo quer pessoas diferentes. O mundo quer pessoas que satisfaçam suas necessidades. Que tenha, de fato, o Deus que ela fala, o Deus que ela prega.
seja uma realidade na sua vida. Jesus disse: olha, o Espírito Santo de Deus me ungiu para combater e vencer o inferno, para combater e vencer o roubador, para combater e vencer o ladrão, para combater e vencer o destruidor, o assassino. E o apóstolo Paulo fala isso lá no livro de Colossenses. Ele disse: porque Jesus Cristo, quando foi levantado naquele madeiro, e muitas pessoas ainda ficam com Jesus Cristo num crucifixo, morto, ele venceu o inferno. Teve um propósito eterno para a subida de Jesus, foi destruir o inferno. Ele disse, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele despojou principados e potestades. Isto é, ele despojou o inferno. Ele despojou Satanás, ele venceu naquela cruz, quando ele se disse por satisfeito. Ora, chegou sexta-feira, agora eu venci Jesus, eu venci o Filho de Deus. Só que ele se esqueceu de uma coisa, que o domingo ia chegar. E o domingo foi o dia da ressurreição. E quando Jesus ressuscitou, o Espírito Santo de Deus foi lá e colocou a vida do próprio Deus e o levantou dentre os mortos e levantou com a vitória de Satanás. Eu te venci, eu te venci, eu te venci. E outra coisa, o poder que você, a autoridade que você havia roubado dos homens lá em Adão, agora eu devolvo para a minha igreja, eu devolvo para os meus filhos, eu devolvo para aqueles que foram comprados e remidos pelo meu sangue. Sobre eles eu deposito a minha autoridade, o meu poder, e eles vão ser vencedores sobre você, porque sobre eles está o mesmo Espírito que está em mim. Parece que você está no funeral, né? Falando que você é vencedor, falando que você tem um Espírito de Deus. Você será? Deus, onde é que está esse negócio? Use um pouquinho de fé. Caminhe em fé que você vai ver. Ele venceu, meu querido. Por você, por mim. Ele venceu porque não existe, não existiu, nem vai existir um outro nome para Jesus Cristo a não ser o de vencedor. De vencedor. De vencedor. E este nome, ele transferiu para você, de vencedor. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: quem vai me separar do amor de Cristo? Satanás vai chegar com toda a sua astúcia. Satanás vai chegar com toda a sua estratégia. Satanás vai chegar com todo o seu plano de sedução. E como ele tem seduzido, na verdade. O maior sedutor. O mundo ele já seduziu, já engoliu e já está morto com ele. O mundo só vai passar por um processo de ressurreição quando a igreja de Jesus Cristo se levantar em amor, se levantar em compaixão. Mas para que isso ocorra, ela tem que passar por um processo de arrependimento. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. Eu não soube andar, eu não soube lidar com a tua pessoa. Eu não soube andar, eu não soube me relacionar com o teu Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: olha, o mundo tem usado toda a estratégia para me afastar do meu amado, para me afastar do meu rei, para me afastar do meu Senhor. Mas quem vai ousar? Quem vai se opor entre eu e o meu Senhor? Será a dor? Será a enfermidade?
Ele disse, verdadeiramente, Jesus Cristo, quando Ele estava morrendo, Ele estava levando sobre Ele toda a minha dor, toda a minha enfermidade. Então eu caminho em cura, eu caminho em verdade, eu caminho em liberdade. Será morte, será angústia, porque o castigo que me traz a paz caiu sobre Jesus Cristo. Nada poderá me separar do amor de Jesus Cristo. Mas hoje, por muito pouco muito pouco mesmo, as pessoas são separadas de Jesus Cristo. Troca-se Jesus Cristo por meia dúzia de ovos. Não vou muito além, porque senão o bicho pega. Troca-se Jesus Cristo pelo olhar conquistador de um camarada mundano, pelo olhar conquistador de uma camarada mundana que vai seduzir, que nem Salomão falando em Provérbios no capítulo 5, uma bela moça na tarde, nas trevas, na sedução, ia passando um jovem, e esse jovem sem sabedoria, desavisado, ela deu uma olhadela e disse, venha. O meu marido pegou um saquetel de dinheiro e só voltará daqui muitas luas. A minha cama está forrada com um linho do Egito perfumado. Passemos a noite toda em prazer carnal. E a Bíblia nos fala que aquele jovem, ele foi para aquela mulher, assim como um pássaro vai para a prisão, assim como alguém vai para uma armadilha, ele foi e foi destruído. E Satanás está usando estratégias mundanas, carnais, para tirar pessoas da presença de Jesus. Paulo disse, quem irá roubar? Será um amor carnal, um amor de mulher, um amor de um homem? Será um filho, será uma filha, será um esposo? Não, ninguém vai separar-me de Jesus Cristo. Ninguém. E Paulo, então, ele compreendeu, porque ele foi fiel a Jesus Cristo. Satanás tentou matar Paulo com açoites, com prisões, com naufrágios, fome, sede, frio. Ninguém foi mais perseguido do que o apóstolo Paulo. Mas nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas perseguições demoveu o apóstolo Paulo do seu amor, do seu relacionamento com Jesus Cristo. Ninguém conseguiu roubar a visão celestial, a visão de reino de Deus, que Deus havia plantado no coração de Paulo. Quando você tem uma visão de reino no seu coração, meu querido, você não enxerga mais a visão de Satanás. Você não enxerga mais o mundo. Você só enxerga a glória de Deus. Porque é o lugar que agora você tem que estar. E neste lugar, Satanás não vai conseguir te alcançar. Neste lugar, Satanás não vai conseguir te pegar. Quando Davi, escrevendo o Salmo 91, ele disse, aquele que habita, ou eu que habita, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nós iremos encontrar descanso, nós iremos encontrar repouso. Ele está dizendo, quando você anda dentro de uma visão, debaixo de um poder de Deus, coberto com o sangue do Cordeiro, o inferno não consegue atingir os teus queridos. O inferno tentou matar Paulo, eu acabei de dizer. E quando ele estava indo preso para Roma, uma das últimas tentativas, ele acendeu uma fogueira, estava frio.
ajuntou os gravetos, e no meio dos gravetos surgiu uma víbora das mais ofensivas, da mais destruidora. A víbora agarrou as mãos de Paulo. As pessoas disseram: olha, esse homem é um homicida, esse homem é um matador. Ele escapou da fúria do mar. Agora a justiça não deixa morrer, não deixa viver. Paulo simplesmente chacoalhou as mãos daquela cobra. Foi para o fogo. Porque ele estava no esconderijo do Altíssimo. Ele soube se guardar. Ele soube guardar a si. Nenhuma daquelas pessoas que estava naquele navio, nenhuma daquelas vidas se perdeu, nenhuma daquelas vidas foi estragadas por Satanás. Porque, meu querido, quando você está em Deus, a glória de Deus, o cuidado de Deus, o favor de Deus, não somente vem sobre você, mas vem sobre todas as pessoas que estão ao seu derredor, por amor a você, por amor ao temor que é em você, por amor à tua fidelidade, à tua obediência a Deus. Obediência, obediência, obediência. Ô palavra, né? Quem obedece? Muitos estão sendo destruídos dentro das igrejas. Se você fizer uma pesquisa com mendigos, com alcoólatras, com drogados, que às vezes estão na rua, mais de 50 dessas pessoas são pessoas de lares evangélicos, pessoas que saíram de igrejas cristãs, mas porque não foram ensinados corretamente, porque não foram doutrinados em amor, não foram doutrinados em verdade, mas foram doutrinados debaixo de maldição, debaixo de perseguição, debaixo de doutrinas de homens. Estão aí nas drogas, porque elas foram convencidas por Satanás que para eles não tem mais perdão. Erraram no passado. Mas a religião foi dura, a religião foi fria. Olha, não existe mais misericórdia para você. Os homens expulsaram essas pessoas da igreja, mas pode ser expulso de uma denominação. Mas Jesus não expulsa ninguém do seu reino. Ele simplesmente, ele age com misericórdia, ele age com perdão, quando as pessoas de fato se arrependem e se voltam para ele dizendo: Jesus, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, me perdoa. Aprenda a guardar-se. O diabo está matando, meu querido. E sabe como é que ele mata? Ele faz você sentir uma sensação de bem. A geladeira está cheia, o guarda-roupa, roupas de grife, 1, 2, 3 carros na garagem, viagem de cruzeiro, viagem de férias, não há nenhum problema. Eu gosto de viajar e férias é comigo mesmo. E quando você tem a sensação de bem-estar, aí você começa a ouvir: olha, está tudo bem. Vai para a televisão. Aquele filminho lá, só tem uma cenazinha de sexo explícito. Ah, você está bem. Você está bem com Deus. Olha, você tem 3 carros. Você está bem de saúde. Vai para a internet. Olha, tem um sitezinho lá. Da hora. Sensação de bem-estar. Está lá em Provérbios, no 1º capítulo. Aí Salomão fala: você é louco. Porque quando Satanás leva você a compreender que você está numa sensação de bem-estar, você relaxa, você abaixa a guarda. Aí Satanás vem com toda a fúria. Porque você, naquele momento, naquele instante, naquela fase de bem-estar, você não compreendeu que Deus estava usando de misericórdia. Deus simplesmente estava
suprindo todas as suas necessidades. Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Vida em abundância, meu querido, não se refere a bens materiais. Vida em abundância é o quanto que você tem de conhecimento, é o quanto que você tem de fé, o quanto que você tem do Espírito Santo dentro de você. Porque assim, quando você estiver cheio de fé, uma fé viva, uma fé sobrenatural, um conhecimento revelado da verdade, você vai atravessar, você vai caminhar neste mundo, não se vendendo, não se rastejando, mas você está atravessando por este mundo, contemplando, olhando a eternidade com Deus. E Deus então supre todas as suas necessidades. Paulo morreu decapitado. Ele não deixou uma herança de ouro, ele não deixou terras, mas ele deixou uma herança de conhecimento, uma herança de fé, uma herança de propósito, que até hoje ecoa nos nossos corações, para que nós possamos mirar o coração de Deus, desejarmos o coração de Deus. Ô pastor, eu fui abençoado com um carro novo. Glória a Deus, meu querido. Isso é bom. Mas isso é o que as pessoas buscam. Ah, mas pastor, você é contra carro novo? Eu não. Eu quero ter também. Mas o que eu quero ter é conhecimento de Deus, é relacionamento de Deus, é vida de Deus, é a presença viva, gloriosa e poderosa de Deus, para que quando o inferno chegar, eu possa dizer: demônio, alto lá, este lugar pertence ao Deus vivo, e você não faz parte deste negócio. Relacionamento com Deus gera vida, gera vitória, faz com que todas as suas necessidades humanas sejam supridas, espiritual, emocional, física e financeira. Não deixe que o roubador entre na tua casa, roube a tua fé, roube paixão por esta palavra. Jesus disse: olha, você tem que examinar a Bíblia, porque contém toda a instrução que vai levar você para a vida eterna. Tem gente que deixa lá, Salmo 91, o diabo sabe de salteado, decorado. O Salmo 91 tem que estar aqui, ó. Aqui, Bíblia aberta não funciona. A Bíblia tem que estar viva no coração. Saber manejar bem a palavra de Deus, saber a palavra viva dentro de você, em cada instante da vida, em cada momento da vida, você tem uma palavra contra o inferno, e você tem uma palavra de vitória para o teu irmão, para aqueles que estão ao teu redor, e levar as pessoas para o céu. Coloque-se em pé. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Há uma estratégia para ferir, mas há uma estratégia celestial para te libertar e para consolidar a vitória de Jesus Cristo na tua vida. Há um poder glorioso dentro de você. Mas pastor, eu não consigo sentir. Fé não é sentimento. Fé é uma confiança. Fé não age na área das emoções, na área do intelecto. Fé é algo que nasce no Espírito. É um fundamento eterno de que você crê que aquilo que Deus diz é a verdade. Satanás está entrando em relacionamentos. Satanás está entrando em finanças. Satanás está entrando na saúde. E no nome de Jesus, nós vamos vencê-lo aqui nesta noite.
Porque essa é a nossa condição. Esta é a sua condição de vencedor. Satanás quer levar as pessoas para a depressão, mostrar no monte. Mas saiba que Jesus está acima do monte, acima de todas as dificuldades, acima de todas as adversidades. Eu quero convidar você a vir e exercitar a tua fé, a fé que Deus te deu, para que ela não fique num canto qualquer, mas ela seja colocada em prática. E aonde Satanás está ferindo, aonde Satanás está entrando para roubar, nós vamos expulsá-lo no nome de Jesus. Isso é para aquele que crê. Nós vamos orar. Nós vamos fazer valer o poder que há no nome de Jesus. E haverá libertação. Haverá cura. Porque eu creio num nome que está acima de todo nome. E este nome está à minha disposição, está à tua disposição. E se você abrir a sua boca e clamar: Jesus Cristo, teu nome é maior do que esta angústia, é maior do que esta enfermidade, é maior do que este mal que está no meu lar, no meu casamento. Eu te louvo porque agora eu me posiciono como vencedor, como vencedora.